Observe aqui, ó, olha a formatação, uma formatação razoável, substancial, com certeza, para o formato de aulas online. Veja que é um esquema, né? Como se fosse um mapa mental. Agora se liga, professor, por que estudar a teoria literária? Muito simples. É a parte básica e fundamental do estudo de literatura. Eu nunca vou analisar um texto literário de maneira precisa se eu não souber o que é literatura, o pré-requisito. O que é literatura? Eu sei o que é, eu sei quais são as características de um texto, eu sei quais são os pilares que sustentam um texto. Bem, a partir daí eu estou credenciado, ou seja, eu tenho sim competência para ler, interpretar e compreender. Bem, preste muita atenção para o que eu vou falar agora. Professor, se eu for o dicionário, de maneira elementar, eu quero saber o que é literatura, eu fui ao dicionário, conceito etimológico, origem do termo, arte de escrever. Entendi. Então, o primeiro passo é levar em consideração o conceito, né? Perfeitamente. Então, aqui é o primeiro passo, né? Deixa eu colocar aqui para ficar perfeito. Aqui é o primeiro passo, né? Aí eu tenho uma setinha, né? Que coloca aqui, ó, o que seria a arte? Observem, por favor, ó a setinha. A arte é forma de expressão humana. É uma forma de expressão humana. Perfeito. Então, quando o ser humano ele está a fim de representar pensamentos, sentimentos, anseios, valores, ele utiliza a arte, sem sombra de dúvidas. Então, a arte funciona como, olha aqui, como um espelho. Deixa eu tentar tornar isso aqui ainda mais interessante. Você vai começar daqui, você vai começar da parte conceitual, né? Colocar aqui o número 1. O que é arte? Aí aqui tem, olha só, é forma de expressão humana. Como tal, funciona como um espelho. O senhor pode explicar? A função do espelho é refletir. O espelho reflete a imagem. O texto literário, como qualquer texto artístico, ele funciona como um espelho social, porque ele representa, ele reflete pensamentos, sentimentos, anseios e valores do homem em sociedade. Vamos entender isso perfeitamente? É o seguinte: uma obra literária, como qualquer outra composição artística, ela funciona como um espelho coletivo, quando ela representa anseios gerais, e nós chamamos o conjunto de produções literárias que obedecem ao mesmo padrão, um conjunto de produções literárias que refletem um determinado contexto, nós chamamos de escola literária. Portanto, nós temos produções que estão relacionadas a um conceito geral. Porém, alguns autores, mesmo inseridos em um contexto e participando efetivamente e concordando com os pensamentos e posicionamentos, ele pode apresentar um posicionamento singular, ou seja, particular. O senhor pode dar exemplos, professor? Seguramente. Eu vou dar um exemplo substancial. Luís Vaz de Camões, grande poeta clássico português. Como poeta clássico, deveria abordar os temas numa perspectiva racional. Deveria abordar os temas numa perspectiva racional e, além de racional, extremamente otimista, porque vivia numa época de desenvolvimento provocada pelas grandes navegações. Porém, ao tomar contato com os sonetos amorosos do Camões, é possível perceber a abordagem do sentimento amoroso em perspectiva dicotômica, contraditória, numa articulação entre a razão e a emoção. Por exemplo, busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças. Busque amor, novas artes, novo engenho para novas armas, novo engenho para matar e novas esquivanças, que não poderá tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não tenho contraste nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. A voz poética, de maneira racional, ele desafia o sentimento amoroso a arrumar um outro jeito para acabar com a vida dele. Observem, por gentileza, que a voz poética, ao se referir ao sentimento amoroso, o faz de maneira racional e contida, e entendendo o amor como algo que provoca dor, que provoca sofrimento. E por isso, ele não cairá mais nas artimanhas do amor. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde a esperança falta, lá me esconde amor o mal, que mata e não se vê. E que dias na alma me tem posto não sei o quê, que nasce não sei onde, vem não sei como, e dói
Não sei porquê. A voz poética afirmava categoricamente, de maneira racional, que amar é sinônimo de sofrer e, por isso, jamais voltaria a amar. Porém, a partir da terceira estrofe, utilizando o mas, que é uma conjunção adversativa, a voz poética entra em contradição, afirmando que, mesmo sem querer, voltou a amar. Que algo que superou a razão o colocou mais uma vez nessa condição de ser amante e, consequentemente, sofredor. Esse ente que retirou a lucidez e a racionalidade foi o sentimento, foi a emoção. Fazendo uma tradução para o cotidiano, seria uma pessoa que bate no peito e diz: eu nunca mais voltarei a amar. Eu quero é cegar. Eu vou valendo, eu aposto com quem quiser. E pouco tempo depois, a pessoa, traindo as suas próprias convicções racionais, está amando. E o que se percebe finalmente a partir da leitura do texto? Que o ser humano não é apenas razão, é razão e emoção. E como a natureza humana, material e concreta, ela está diretamente associada ao mundo sentimental, das sensações, sinestésico, da visão, do olfato, do paladar, da audição e do tato. Neste universo sensível, que certa vez disse Platão na alegoria da caverna, no mito da caverna, como pertencemos a este mundo, não adianta ficar fazendo projeções para um mundo inteligível, ideal e perfeito, porque nós não conseguimos ficar nessa racionalização por muito tempo, nós não conseguimos a plenitude. Nós voltamos para a realidade e voltamos a sofrer. Sendo um autor clássico, deveria apenas enaltecer o amor numa dimensão racional, neoplatonismo camoniano. Porém, o que verificamos no autor é que ele vai além, acrescentando, portanto, à estrutura do soneto clássico, a forma clássica, uma abordagem temática, dicotômica, contraditória, antecipadamente barroca. Assim como também percebo no poema O Desconcerto do Mundo, que, ao refletir sobre a vida, a voz poética se mostra pessimista, negativa. Poema do próprio Camões, um autor clássico, e ele diz: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando assim alcançar o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. É assim que só para mim anda o mundo consertado. Interessante observar que, na perspectiva da voz poética, o mundo está desequilibrado, em desarmonia. Fato perceptível a olho nu. Basta considerar que as pessoas boas se dão mal, as pessoas ruins se dão bem. O eu lírico, que era uma pessoa boa, estava cansada de fazer o bem e se dar mal, resolveu ser ruim. E aí vem a força do mundo e o arrebenta. Que mundo injusto. Curioso, né? Olhar para tais textos e perceber que, mesmo compostos há tanto tempo, século XVI, eles continuam extremamente atuais. E mais ainda, observar que, mesmo tendo sido compostos por autores do classicismo, um apresenta a abordagem amorosa numa perspectiva contraditória, trabalhando o amor platônico versus o amor carnal, trabalhando a razão versus a emoção, antecipando o barroco, e o outro refletindo sobre a vida e apresentando uma visão de mundo pessimista, mesmo sendo um autor clássico, um autor que vive o Renascimento, que vem de um contexto de navegações, um contexto de realizações, um contexto de otimismo, de autoafirmação. Significa dizer que o autor, dissociando-se do coletivo, do geral, ele foi um tradutor de uma perspectiva própria. Professor, agora ficou difícil, porque eu tenho que estudar o coletivo e o particular, não ficou difícil nada. Está sistematizado. Se o texto literário é um texto artístico e, como tal, ele é um espelho social, eu organizo as produções que seguem uma mesma diretriz em um conjunto chamado escola literária. E ao colocar nestes conjuntos, num painel temporal, eu percebo que estou estudando de uma forma diferente a história da humanidade. E se estuda a literatura portuguesa, estou estudando de forma diferente a história de Portugal. E se estuda a literatura brasileira, estou estudando de forma diferente a história do Brasil, desde os primórdios até os dias atuais, numa sequência lógica,
compreendendo que sempre que uma escola surge, ela nega a anterior, porque as escolas, elas representam as condutas humanas e os seres humanos se comportam como ao longo da humanidade? Adota um padrão, quando cansa, troca pelo contrário, quando cansa do contrário, volta para o padrão inicial. É como se desse 2 passos para frente e um para trás o tempo inteiro. Ou traduzindo poeticamente através de uma canção do Lulu Santos, ele disse certa vez: assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Adota um padrão, quando cansa, troca, depois acaba retomando. Você corta o cabelo de um jeito, acha legal, estileira total, depois de um tempo você fica mais social, comportado, daqui a pouco quer voltar para a estileira. E assim nós nos comportamos ao longo do tempo. E dessa maneira fica fácil compreender por que sempre que uma escola surge ela nega a anterior, porque ela representa um novo contexto, um novo momento. E claro, para representar cada momento eu preciso de um tipo específico de produção. Mas, particularmente, tais autores como Camões, o que fazer com eles? Separá-los. Nós temos os autores ordinários, comuns, que seguem o padrão do contexto geopolítico, temos os autores extraordinários, singulares, particulares, que têm traços próprios e precisamos estudá-los individualmente. Não são muitos, são exceções. E aí, fazendo esse estudo comparativo de maneira sequenciada e organizada, o que parecia impossível e trabalhoso se torna simples e fácil. Bem, professor, eu queria entender melhor. Pois vamos, olha aqui, ó. Entenda, olha. Existe uma relação de causa e consequência. Qual é a causa? É o contexto geopolítico, ou seja, as circunstâncias em que o ser humano está envolvido em sociedade. E qual é a consequência? A produção. Seja ela coletiva, seja ela individual. Por exemplo, Idade Média, o pensamento medieval, teocêntrico, ou seja, Deus no centro do universo. O modelo político e econômico, o modelo feudal, baseado no feudo, ou seja, na unidade territorial. O feudo é a terra. E 2 figuras se destacam, 2 nobres, o sucerano e o vassalo. O sucerano é o dono da terra, o vassalo é quem trabalha nessa terra em troca de proteção jurídica e proteção militar. A relação entre eles, distância e submissão. O sucerano manda, o vassalo obedece. É interessante perceber, o feudalismo é voltado para a dimensão agrícola, unidade territorial, produção de produtos agrícolas. Essa é a organização medieval. Sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos sem mobilidade de classes. No topo da pirâmide, a nobreza seguida do clero, e na base da pirâmide, o povão. Não existe mobilidade de classe. Você nasceu nobre, nasceu pobre, morre pobre e acabou. E é uma sociedade patriarcal, ou seja, a figura do homem é a figura central. Muito importante e imprescindível considerar tal contexto. Se não considerei o contexto, o que acontece comigo? Eu decoro e amanhã esqueço. Decoro e amanhã esqueço. E se ao invés de decorar eu entendo que todo este contexto ele se traduzirá em produção literária, fica mais fácil. Por exemplo, para a difusão do pensamento teocêntrico, para apoiar o movimento bélico da Igreja Católica, que era as Cruzadas, a Guerra Santa, o que os literatos da época fizeram? Ora, se tudo girava em nome da figura divina, eles começaram a construir narrativas de ação e aventura em que o personagem central era um adolescente que amava uma dama, que era convocado para a guerra para lutar em nome de Deus da igreja, e por conta da sua fé, ele se despedia dela prometendo que retornaria. Ele ia para as cruzadas, ele vencia nas cruzadas, e quando ele voltava, ele casava com ela, porque ele tinha honra, ele tinha palavra. E o final era um final feliz. E por que feliz? Porque ele cumpriu a sua palavra, mas antes disso, ele demonstrou ser um grande cristão e temente a Deus. E por isso lutou pela cristandade. Uma narrativa linear com início, meio e fim, formação do par central no começo, no meio conflito, em que o pai é separado momentaneamente por uma causa nobre, que são as cruzadas, e no final a reconciliação, o casamento para impor a lógica teocêntrica religiosa e a felicidade plena. Narrativas que eram feitas para divertir as pessoas, mas ao mesmo tempo para incentivá-las a participar das cruzadas. Portanto, as novelas de cavalaria, resultantes do teocentrismo, representam perfeitamente o pensamento religioso que pairava naquela sociedade. Então agora eu já sei, teocentrismo, novela de cavalaria. E isso chega aos dias atuais? Claro, as telenovelas como são. Lineares, início, formação do par central, meio, separação, final, reconciliação, caso e vive feliz para sempre. Interessante perceber que as telenovelas continuam sendo construções para o entretenimento, para a diversão, mas ao mesmo tempo para moldar a sociedade a uma ideologia de consumo.
a uma ideologia capitalista, incentivando as pessoas a comprar sempre mais e a seguir uma mentalidade conservadora que ainda apoia o pensamento cristão católico, porque ainda defende a ideia da felicidade associada ao casamento. É isso mesmo. Em relação ao sistema feudal, bem, como naquela sociedade tinha alguém que mandava e alguém que obedecia, os trovadores fizeram um pacto. Trovadores eram poetas e músicos daquele momento. E o pacto era eleger mulheres bonitas que tinham características do padrão de beleza daquela sociedade e enaltecê-las nos seus textos. E nas composições eles fingiam poeticamente estar arriados, 4 pneus e o estepe por elas. Se colocavam como vassalos, que eram seres inferiores submissos, imploravam por amor dessa mulher que chamavam de senhora. Portanto, eles realizavam uma vassalagem amorosa. Significa dizer que as cantigas líricas de amor eram concebidas com a intencionalidade de representar a relação de sucessania e vassalagem da sociedade e principalmente para dar dignidade à figura feminina. Além disso, tem as composições satíricas que eram realizadas com intencionalidade de crítica. Professor, em relação à sociedade estamental, como é que eu reconheço isso? Dividida em estamentos e mobilidade de classes. O trovador era poeta e músico. Ele compunha letra e cifra. Mas quem executava as composições através de um pagamento feito pelo rei era o jogral. O trovador era o nobre, era um intelectual, e o jogral, ele era um intérprete, era um tipo do povo que recebia dinheiro para executar. O trovador era sempre trovador, nunca jogral. O jogral nunca seria trovador, porque a sociedade não tinha mobilidade de classe. Em relação ao patriarcalismo, fica muito patente a cantiga de amigo, composição feita com o propósito de dar voz às mulheres. Amigo, em galego-português, que era a língua falada na Península Ibérica durante a Idade Média, significava namorado. Portanto, era um tipo de composição poética em que a voz feminina falava da saudade do seu namorado que havia partido para as cruzadas. Essa era uma forma de dar representatividade para a mulher, uma vez que aquela sociedade não fazia. Portanto, vejam que as composições literárias do trovadorismo só se justificam quando você compreende o contexto. Inclusive, a palavra trovadorismo só é entendida se você consultar a causa, o contexto. O trovadorismo vem de trova, que é um poema fortemente musical, feito pelo trovador, que é um poeta e músico da Idade Média, porque era costume medieval cantar e tocar as composições que tinham letra e cifra, que eram acompanhadas normalmente por um instrumento musical de corda chamado alaúde. Bem, interessante porque a literatura é a arte de escrever. Vamos para o segundo passo, não é? Agora vamos para o segundo passo, a arte de escrever. Como assim, professor? O que difere o texto literário das demais manifestações artísticas é a linguagem. Pintura, escultura, arquitetura são exemplos claros de utilização de linguagem não verbal, não usa o verbo, não usa a palavra. O texto literário é linguagem verbal. E o cinema utiliza linguagem mista, que é a articulação de linguagem verbal e não verbal. Portanto, o texto literário é um texto artístico, a literatura é a arte da palavra. E ocorre quando a palavra é trabalhada para ir além da pura e simples informação. Qualquer texto escrito é literário de jeito nenhum. Um artigo de jornal, não. Um artigo científico, um relatório científico, não. Um cartaz, não. E o que é um texto literário, professor? Por favor, como é que eu o percebo? Como é que eu reconheço imediatamente? Através da linguagem. É um texto artístico que, através de uma linguagem conotativa, figurativa, ele vai além da pura e simples informação. É um texto que apresenta, portanto, linguagem verbal, porque usa o verbo, ou seja, a palavra, e essa palavra é articulada figurativamente para ir além da pura e simples informação. A palavra potencializada passa a ter novos significados, um exemplo claro de função poética. Seguramente, uma das marcas mais importantes do texto literário é a poesia. Professor, o que é poesia? Linguagem carregada de significado. Quando é que eu tenho poesia? Quando eu tenho função poética. Quando é que isso ocorre? Quando no ato comunicativo eu centro a comunicação na mensagem. Por exemplo, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Um lobo andando em círculos, correndo atrás da matilha. O amor é um grande laço. O amor não é um laço, professor, isso é uma metáfora. Houve uma associação entre o amor e o laço. Por quê? Posso imaginar, posso supor, porque o amor, assim como o laço, prende. Um passo para uma armadilha, por quê? Porque é perigoso. Uma vez que esteja envolvido com o amor, você está preso ao ser amado. E por que um lobo andando em círculo, faminto, procurando ajudar a matilha, sedento pela matilha? Houve aí uma metáfora zoomórfica, uma associação entre o ser humano e o animal, porque o indivíduo, quando está amando,
passando por uma situação de tensão, perde a capacidade de raciocínio, não consegue usar a razão. Interessante uma sequência de metáforas, né? Laço, armadilha, lobo. Essa sequência de metáforas se chama alegoria. Essa linguagem conotativa figurativa, ela evidencia a presença de função poética. É um exemplo claro de poesia. A poesia não precisa estar no poema para existir. Poema é forma, poesia é linguagem. A poesia pode estar no poema, pode estar numa música, como mencionei agora há pouco, pode estar no texto em prosa. A poesia não precisa de uma forma específica. A poesia se revela através de uma linguagem que tem a intenção principal de ir além da informação, de comover, emocionar, levar à reflexão. Pois bem, olha só, interessante observarmos o seguinte. Como disse anteriormente, as produções estão relacionadas a um contexto geopolítico, né? Então, quando eu penso na Idade Média, eu entendo que, por consequência do contexto medieval, eu terei uma sequência de produções organizadas que reflete aquilo, o trovadorismo. Porém, na Idade Moderna é tudo diferente. Deixa eu voltar aqui. É antropocentrismo, é mercantilismo, surge a burguesia, portanto a sociedade não é mais estamental, e aí precisaremos de um novo modelo, que é o classicismo, uma vez que o trovadorismo se tornou obsoleto. E ali, negando o trovadorismo, há uma retomada de valores da antiguidade clássica. Até quando? Até quando há uma mudança de contexto. Quando o ser humano, que era antropocêntrico e racional, ele fica perturbado, em dúvida. A Igreja Católica, através da Contra-Reforma, vai encurralar esse homem, o obrigando a retomar as convicções religiosas medievais. A Igreja, através da Contra-Reforma, objetiva tomar o poder e torna o homem da época indeciso. E essa indecisão, esse conflito, essa dúvida, se converte em um modelo conhecido como barroco, que se estabelece até quando? Até o século XVIII, quando a humanidade volta a clarear o pensamento e continua com uma perspectiva racional de desenvolvimento. Através do iluminismo, desenvolve-se no século XVIII um grande avanço, por ser conhecido como o século das luzes, e o barroco já não faz mais sentido. E a humanidade retoma mais uma vez os valores clássicos, constituindo um movimento chamado neoclássico e uma escola literária chamada arcadismo. Até o final do século XVIII, com a ascensão da classe burguesa, a burguesia resolve criar um modelo para lhe representar e cria o romantismo. Isso a meados do século XIX, né? Segunda metade do século XIX, não, os autores eles compreendem que existem muitos problemas provocados pela segunda revolução industrial, desigualdade social, fome. Era muito importante usar a arte para denunciar os problemas. E aí surge o realismo para contrapor o romantismo com crítica social. Há uma proliferação de teorias científicas, como, por exemplo, o darwinismo social, que é a aplicação da teoria evolutiva do Darwin para a sociedade. E aí vem um realismo científico que mostra o homem de forma natural e biológica como animal, o naturalismo. No mesmo período, a elite francesa vive um momento espetacular, a Belle Époque, e resolve construir um modelo artístico para representar esse momento, um momento de beleza, um momento maravilhoso, e procura traduzir isso através de textos caracterizados pelo belo. Há uma preocupação com a forma, né? Posteriormente, é possível perceber, finalzinho do século XIX, sérios problemas, e por conta desses sérios problemas, a humanidade chega a um pessimismo tremendo e começa a se refugiar mais uma vez na religião. Surge o simbolismo, o decadentismo, para contrapor o realismo, naturalismo e parnasianismo, e a ideia da religião paira como solução para uma sociedade perdida. E tudo isso, observem, numa sequência lógica, simples e fácil, de revezamento de fórmulas medievais religiosas ou clássicas racionais, é o ser humano sempre nesse embate entre fé e razão, entre sentimento, entre emoção e razão, até o século XX. Meu amigo, aí surge o modernismo. E o conceito de modernidade é um conceito de inovação, ou seja, de ruptura com essa mesmice. É para fazer diferente, é para quebrar com aquilo que o Lulu Santos tinha falado, de ficar repetindo fórmulas, né? Caminhando com passos de formiga, sem vontade, sem querer mudar. A ideia de modernidade é revolucionária porque propõe o desligamento com o passado. E isso se estabelece, né, até meados do século XX, 1950, quando ocorrem muitas transformações tecnológicas e ingressamos nesta ideia ou conceito de Zygmunt Bauman, que é de pós-modernidade, não é?
é o conceito de modernidade líquida, essa época que tudo se esvai rapidamente, essa coisa rápida e veloz das redes sociais, essa coisa maluca e frenética, que a pessoa não consegue ficar parada, que o cara quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, o cara tá aqui comigo na aula, quer aprender literatura, mas ao mesmo tempo tá rabiscando uma coisa lá, tá achando que tá perdendo tempo, quer olhar para o celular. Cara, é o seguinte, você tem mil ofertas, você tem muita coisa nesse universo louco que é o universo da pós-modernidade, 1950 até os dias atuais. Mas é interessante que você consiga se adaptar a tudo isso e compreender que o que você deseja é uma aprovação e para tal, você tem que se adaptar a essa loucura, a essa coisa frenética de informações, a esse mosaico, esse painel, essa coisa perturbadora e focar e centrar, né? Então pensemos nas manifestações artísticas em três grupos gerais: tradição, ou seja, esse revezamento entre fórmulas medievais e fórmulas clássicas, entre o sentimento, a emoção, a fé e a razão. Modernidade, em que há a ideia de ruptura com tudo isso, né, de inovação. E pós-modernidade, que é, quando, é o período em que estamos inseridos. E é essa coisa de misturar tudo, de juntar todas as coisas, de ter um pouquinho de cada momento, de revisitar coisas do passado, de apoiar atitudes de modernidade. Seria uma grande salada, uma grande junção de ferramentas, de estéticas. Então é isso, são esses conceitos importantes. Agora, depois de pensar na coletividade, tem essa coisa do individual, né? E aí, como é que nós devemos agir? Precisamos selecionar esses autores especiais, né? Autores extraordinários, como, por exemplo, o Camões, né? Uma figura extraordinária, que em sua produção lírica não se conformou em ser clássico, ele é maneirista. O que isso significa? Ele é clássico na forma, mas já antecipa a temática, a abordagem temática barroca. O Gregório de Matos, outro grande exemplo, né? O apelido de Boca do Inferno advém da sua poesia satírica, mas a sátira não é barroca. O barroco é consequência da Contra-Reforma. O barroco, portanto, está diretamente ligado à dimensão religiosa, mas o Gregório de Matos singularmente construía textos satíricos, ele criticava fortemente aquela sociedade baiana do século XVII, altamente conservadora, e por isso começaram a chamá-lo de Boca do Inferno, porque o que ele falava era pecado, encaminharia ao inferno. Esse cara estava muito à frente do seu tempo. Ele desenvolve textos com uma pegada de crítica social e de pessimismo em relação ao ser humano, o que é característico do realismo, cara. E o realismo só se desenvolve na segunda metade do século XIX. Ele está quase 300 anos à frente do seu tempo. Portanto, ele é um vanguardista. Ou seja, é um homem que está à frente da sua época. Ele é barroco? É. Mas ele é um barroco mais. Ele tem um plus. Ele tem características próprias que o credenciam, o colocam numa condição especial. Além da produção satírica, que é pré-realista, tem também a produção feminina, pornográfica, que também é pré-realista. Imagina no período barroco extremamente conservador, a abordagem pornográfica não era uma coisa comum. Mostrar a mulher de forma real, amor carnal, uma perspectiva pornográfica é uma atitude extremamente avançada para uma sociedade altamente conservadora e contra-reformista. Então vamos lá, né? Esses autores extraordinários são os que vão além do padrão coletivo, ou seja, vão além das características da escola. O Camões é clássico, mas já antecipa o barroco. O Gregório de Matos é barroco, mas ele já antecipa o realismo. Que coisa louca, né? E por quê? Por uma opção particular. E aí nós vamos separar esses caras especiais e vamos estudar individualmente. Porque, claro, a prova do Enem será taxativa em cobrá-lo. Olha só, o Cláudio Manuel da Costa, absurdo, né? Um autor Arcade, ou seja, um autor de uma escola literária de origem clássica, uma escola literária que imita os clássicos, que normalmente constrói textos líricos, que apresenta um pastor, que ama uma pastora, e quer ver integrada a natureza de acordo com o mito da Arcádia, com a mitologia greco-romana. Porém, é interessante perceber que muitos textos desse cara apresentam resquício da escola anterior e antecipam características da próxima escola. Anterior ao arcadismo é o barroco, posterior é o romantismo. Ambivalência cultural. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Galera que está aqui, galera que é família, galera que é do Caderno de Letras, pessoal que está chegando aí, que está dando uma olhada, pessoal do YouTube, cara, irmão, fique esperto, esse cara já esteve na prova do Enem.
Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e de olhá-lo, tímido esmoreço. O que está havendo? Não é um texto Arcade que traz respostas de uma vida perfeita em contato com a natureza? Fugere urbem, locus amoenos, inutiliam truncate, carpe diem, aure mediocritas, uma vida mediana como pastor, integrada à natureza, feliz e pronta. Esse cara está cheio de interrogações. Isso é herança barroca. O pessimismo é herança barroca. E por que ele está tão desencontrado assim? Na última estrofe do soneto clássico, que se chama Chave de Ouro, é uma síntese do texto, ele diz: não, eu estou enganado. O lugar este não era. Mas que venho estranhar. Se carrego dentro de mim um mal e acabo transformando tudo que vejo, para onde vou, acabo arrastando esse meu sofrimento. Essa postura confessional, essa ideia de um mal, que é um mal íntimo, gerado provavelmente por um amor não correspondido, o amor associado à dor, que acaba fazendo com que o indivíduo olhe para a natureza e transfira para ela o seu estado emocional. Usar a natureza como forma de representação do seu estado emocional são traços do romantismo. Então eu estou falando de um autor do arcadismo, mas que é ambivalente, de dois, dois. Ele tem resquícios barrocos e antecipa traços do romantismo. E o Castro Alves, professor, o famoso poeta dos escravos. Senhor Deus, desgraçado, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com a esposa de tuas vagas deste manto, este borrão? Esse é o canto quarto do famoso Navio Negreiro, um poema fortíssimo de crítica à escravidão no Brasil. Um texto de cunho abolicionista, de tom inflamado, em que se percebe uma postura engajada, conectada com a realidade de crítica social. Só que a crítica, não esqueça, é traço do realismo. E o que falaram de adormecida, não é? Uma noite eu me lembro, ela estava deitada numa rede, encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço no tapete rente. A janela aberta, um galho de árvore entra pela janela, começa a beijar a moça, depois acaricia o seu cabelo, desce pelo corpo, e o ramo ora se aproxima, ora se afasta. Descrição poética do ato sexual. Nós temos, portanto, uma atmosfera erótica, uma mulher real, amor carnal. Isso não é romântico, isso é antecipadamente realista. Portanto, um autor do romantismo, mas pelo fato de estar posicionado cronologicamente no final do estilo, ele já antecipa a próxima escola. Olha o grande bruxo, Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis. Esse é um dos maiores, um dos mais extraordinários autores brasileiros e um dos maiores do Enem. Polígrafo, ou seja, escreveu diversos tipos de textos, poemas, contos, novelas, romances, crônicas, fábulas, crítica literária, né? Teatro. Sua obra tem duas fases. A fase imatura, que ainda estava vinculada ao romantismo, e a fase da maturidade, que tem início com Memórias Póstumas de Brás Cubas. É a fase antirromântica. A fase da maturidade, negação do romantismo. Nós verificamos um autor consciente dos problemas sociais e denunciando, consciente dos problemas do ser humano e denunciando, analisando a conduta humana, a vileza humana, mas fazendo com alguns elementos particulares, como o diálogo com o leitor, uma estratégia para ganhar o leitor, digressão, interrompendo muitas vezes, fazendo pausas na narração para refletir sobre o próprio fazer literário, metalinguagem, dialogando com a Bíblia, intertexto, dialogando com suas próprias obras, por exemplo, Quincas Borba é uma continuação de Memórias Póstumas, isso é um intratexto. Intertexto é a comunicação, diálogo propositado entre textos de autores diferentes. Intra é a comunicação, diálogo entre textos do mesmo autor. E o incrível, né? Que é a construção de enigmas em seus textos, como ocorre em Dom Casmurro. Capitu, traiu ou não traiu? Eis a questão. E com este enigma, a obra se torna eterna, diferentemente das narrativas românticas que eram extremamente previsíveis. O senso de mistério não configura uma característica do realismo. Na verdade, nem o diálogo com o leitor, nem a digressão, nem a metalinguagem, nem o intertexto ou intratexto, nem o senso de mistério são traços do autor, são marcas dele. E você vai ter que estudar de um lado o realismo, do outro lado o próprio autor. O grande autor. Ele é a referência do realismo brasileiro, mas ele tem características próprias. E é interessante saber separar para ter um bom entendimento. Olavo Bilac e Raimundo Corrêa são parnasianos, mas olha, entre aspas. Por quê? O Olavo Bilac ainda preserva alguns elementos do romantismo, mesmo sendo o parnasianismo um movimento antirromântico, uma opção dele. Como, por exemplo, a abordagem de temas comuns ao romantismo. Por exemplo, o amor, por exemplo, a pátria. E no caso do Raimundo Corrêa, ele é um poeta em transição. Ele é um poeta parnasiano, mas já antecipa o pessimismo simbolista, né?
E o Afonso de Guimarães, professor? Primeiro, poeta monotemático, né? Como assim monotemático, professor? Ele só fala do mesmo tema, que é a Virgem Morta. Infelizmente, ele teve um problema gravíssimo. Ele estava noivo, prestes a casar, quando a sua prima, Constância Guimarães, acabou falecendo, morte súbita. E ele ficou impressionado com aquilo. E a partir de então, sua obra autobiográfica passou a falar sobre uma virgem morta, numa referência ao trauma que ele carregava. Detalhe, em alguns momentos ele menciona a figura da Virgem Maria, apelando para um misticismo cristão. Os autores simbolistas, eles usavam a religião como forma de fuga da realidade, tudo bem, mas eles não usavam uma religião em particular. Portanto, a utilização da figura da Virgem Maria para, de alguma forma, aliviar a dor pela Virgem morta, pela dor da morte da Constância, isso mostra para a gente uma singularidade, porque ele apela para um misticismo cristão, católico. Ele usa a religião, portanto, como forma de fuga da realidade, que é um traço do simbolismo, mas o faz através de uma religião em particular. Chegamos ao grande bandeira, moderno, mas... E o que é o plus? Qual é o mais? Além das características modernas, como, por exemplo, o desejo de ruptura com o passado, a busca por novas formas de expressão, a tematização do cotidiano banal, a linguagem simples que beira a oralidade, que representa a forma de falar do povo brasileiro, que gera brasilidade. O modernismo brasileiro tem início em 1922, no ano do centenário da independência política do Brasil, e a prioridade, claro, era trabalhar a nacionalidade, era criar uma ideia de nacionalidade. Então os textos precisam se aproximar das pessoas. Por isso ele construiu, né, o Bandeira, um poema chamado Os Sapos, muito famoso, que é um ataque aos parnasianos, que por serem elitistas e perfeccionistas, beletristas, eles distanciavam as produções literárias do povo. Não construíam uma literatura que tivesse cheiro de povo brasileiro. Receberam títulos, foram chamados de príncipes, e aí o Bandeira vem, príncipe o quê, rapaz? Não passam de sapos. Olhar o poema Os Sapos é perceber essa verve moderna, é observar que o autor realmente era modernista. Porém, ao tomar contato com poemas como Vou-me embora para Passárgada, em que nós observamos uma voz poética que sonha com um lugar ideal em que ele possa esquecer os seus traumas provocados pela tuberculose, nós observamos que ele acrescenta a temática da tuberculose, um tema que está diretamente relacionado à sua própria vida, portanto, assume a dimensão autobiográfica. O texto é lírico, sentimental e subjetivo. Ele recorda com saudades da infância, que é um momento anterior à doença, e ele fala da morte, né, porque é uma presença constante, ameaçadora, por conta de uma doença incurável. Então, quando olhamos para Mário de Andrade, enxergamos o moderno, com Paulicéia Desvairada, com Macunaíma. Quando olhamos para Oswaldo de Andrade, com suas paródias, enxergamos um autor moderno, mas quando olhamos para Manuel Bandeira, enxergamos um moderno mais, um moderno plus, um moderno com todas as características típicas de modernidade, mas com um acréscimo, que é a dimensão autobiográfica, que é a dimensão confessional, sentimental e subjetiva. Bem, eu encerro aqui, portanto, a exposição teórica, tá? Essa exposição teórica é extremamente importante, explicando para vocês que eu montei 2 materiais teóricos, tá? Observem, por favor, aqui, ó. Eu vou projetar aqui para vocês, vai ficar bem legal, tá? Olha aqui. Aqui é a parte 2 do material, tá? Essa parte 2 é para você levar para casa, é para você maturar, é para você usar o que você aprendeu na aula de hoje e tentar fazer ilações e compreender literatura. O texto literário tem 1, ficcionalidade, 2, intertextualidade ou intratextualidade, 3, conotação, 4, polissemia, 5, subjetividade, 6, atemporalidade. Tem um exemplo bacana de uma obra literária marcadamente conhecida, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Aí tem um exemplo de um poema que é uma paródia, um tipo de intertexto, Erro de Português, Oswaldo de Andrade, que é uma releitura crítica da Carta do Achamento do Pero Vaz de Caminha. Aí vem os pilares que sustentam um texto literário. O primeiro pilar é a forma, né? O segundo pilar é o conteúdo e o terceiro pilar é a linguagem. Aqui é um material para vocês, tá? No próximo encontro que tivermos, eu vou conversar sobre tudo isso mais uma vez, porque o exercício consiste em tomar contato com o assunto várias vezes, até se sentir à vontade, né? E aí depois você vai se aventurando para a resolução de itens e mais itens, simulados,
e você entra num processo de revisão do assunto. Revisão é muito importante, mas só pode ser feita, claro, quando você já tem um conhecimento amplo sobre o conteúdo. Na próxima aula eu farei um gancho, portanto, dando continuidade ao que tenho desenvolvido com vocês. Porém, antes de me despedir de vocês, eu ainda tenho um teste aqui bacana. Bem, eu montei 3 materiais para vocês, tá? Eu montei dois materiais teóricos. Um eu desenvolvi automaticamente no transcorrer da aula, o outro é uma complementação para que você tenha contato em sua casa e traga para o próximo encontro. E o terceiro material é de questões. Eu vou responder a primeira questão para mostrar, para dar um exemplo, para servir de referência. As outras gabaritarei para que vocês tentem responder e posteriormente, né, na semana que vem, eu tiro as dúvidas de vocês. Vejam, aqui é um item, tá? Observem, tem 2 textos para resolução. Qual é o procedimento básico? Bem, o procedimento básico assertivo é ignorar os textos e partir para o enunciado. Você não deve ler o texto sem saber a razão pela qual ele deve ser lido. Deixa eu retomar aqui, tá? Então, assim, o pré-requisito básico é esse, tá? É muito importante. Você começa pelo enunciado e você lê 2 vezes, tá? O gênero literário que Drummond tomou como base para a composição do seu texto revela no escritor mineiro uma determinada visão do futebol que também reponta no seguinte trecho do texto de Nelson Rodrigues. Leu para se familiarizar. Agora a segunda leitura é destacando, tá? O gênero literário. Opa, que pilar é esse, professor? Conteúdo. O texto literário, quanto ao conteúdo, ele pode ser lírico, épico, dramático, narrativo ou satírico. Lírico, sentimental e subjetivo. Épico, histórico e heróico. Dramático, produzido para representação. Narrativo, narração em prosa. Satírico, constituído com intenção de crítica. O gênero literário, Drummond, poeta maior do modernismo brasileiro, tomou como base para a composição do seu texto, revela no escritor mineiro uma determinada visão do futebol que também reponta no seguinte trecho de Nelson Rodrigues. Então eu devo ler o texto do Drummond inicialmente, observar qual foi o conceito de gênero literário que ele usou, como é que ele enxerga o futebol? Ele enxerga de forma lírica, de forma épica, dramática, narrativa ou satírica, e depois encontrar no texto de Nelson Rodrigues, um autor pós-moderno, uma alusão ao determinado gênero que o Drummond utiliza para olhar ou para se reportar ao futebol. Nós vamos começar pelo texto 2, né? Porque Carlos Drummond de Andrade é um autor moderno, da segunda fase moderna, de 1930 a 1945. E o Nelson Rodrigues é um autor da dramaturgia moderna brasileira e também pós-moderna. É um autor que produz depois, portanto. Sendo assim, começamos pelo texto 2. Quando Bauer, o de pés ligeiros, interessante, né? Olha a dimensão poética, não chamou o cara de rápido, veloz. A intenção não era apenas informar, era ir além da informação, comover, emocionar. Se apoderou da cobiçada esfera, é a bola, né? Mais uma vez. Logo suspeitoso naranja, aquele que suspeitou, partiu-lhe ao encalço. Vejam que é uma expressão erudita, poética erudita, né? Já Brandãozinho, semelhante à chama, uma metáfora hiperbólica, né? Porque o cara que é semelhante à chama, rápido e veloz, lhe cortou avançado, ou seja, retrucou, né? A tarde de olhos radiosos, caramba, prosopopeia e personificação se fez mais clara, poxa, para contemplar aquele combate. Está comparando o futebol com uma luta. Enquanto os agudos gritos e imprecações em redor animavam os contendores, ou seja, os jogadores. Ao investida de Cárdena, o de fera catadura, o couro inquieto, ou seja, a bola, quase se foi depositar no arco do goleiro Castilho, que com torva fácil repeliu, defendeu, né? Eis que Djalma, olha só, o de aladas plantas, ou seja, de pés alados, rompe entre o valoroso Didi e este, por sua vez, comunica ao belicoso Pinga. Pinga, posso entender pela linguagem futebolística associada a uma dimensão épica, poética, grandiosa, erudita, e associando os jogadores de futebol a guerreiros, né? Eu percebo que esse cara, esse belicoso, é o matador, é o atacante, é o camisa 9, é o homem-gol. Una baraúna, homem-gol, fazendo alusão aqui ao Jorge Benjó. Assim gostava eu de ouvir a descrição do jogo entre brasileiros e mexicanos. Olha, ele gostava de ouvir assim, numa narração épica dos rádios, né?
E de todos os jogos, a maneira de Homero... Opa, fechou. A maneira de Homero é de forma épica. Homero, superpoeta grego, autor de Ilíada e Odisseia, obras que retomam a guerra de Troia com intenção de exaltação do povo grego. Aquiles é o herói da Ilíada e Ulisses, o Odisseu, o herói da Odisseia. Top, fechou. Mas o estilo atual é outro, o sentimento dramático orna os termos técnicos. Bem, então já identificamos, é o gênero épico, né? Por quê? Porque é poético. Por que é épico? Porque narra um fato de maneira poética, além de maneira poética, de forma erudita, com expressões incomuns, e associando a partida de futebol com uma batalha, e os jogadores com heróis, né? Bocage, olha só, rapaz, alusão ao poeta Arcade português, conhecido como Desbocado por conta de seus textos satíricos, usava muitos palavrões. Quando eu tinha meus 5, meus 6 anos, morava ao lado da casa de um garoto que era tido e havido como anticristo, era o cão. Sua idade regulava com a minha, éramos da mesma idade. Justiça se ele faça, não havia palavrão que ele não praticasse. Eu, na minha candura pânica, ou seja, eu, na minha ternura desesperada de alguém que morre de medo, vivia cercado de conselhos por todos os lados, ou seja, eram os meus familiares dizendo, não chega perto daquele demônio, só fala besteira, só fala nome feio. O fulano assumia aos meus olhos as proporções esféricas de um Drácula. Aqui nós temos uma alusão, né, um personagem literário, e aqui uma alusão ao personagem histórico, Nero. Era sempre monstruoso, uma coisa monstruosa, né? Mas o tempo passou e acabei descobrindo que, ao final de contas, o anjo de boca suja estava com a razão. Sim, amigos, cada nome feio que a vida extrai de nós é um estímulo vital irreversível. Por exemplo, os nautas camonianos, jogador, Camões, grande Camões, os Lusíadas, os portugueses, obra inspirada na Ilíada e na Odisseia de Homero. Essa obra fala sobre os navegadores portugueses, sobre a viagem de vasta gama de Portugal às Índias que gerou desenvolvimento para a nação. Nautas são navegadores, naus são navios. Então, se falou em nautas camonianos, fez uma alusão óbvia, natural, a um texto de natureza épica e, consequentemente, estabeleceu um paralelo com a composição de Drummond. A nossa resposta, portanto, está na letra C, sem nenhum esforço e com muita assertividade. Bem, em relação à questão de número 2, por favor, não vá perder o fio da meada. A resposta é a letra B de bola. A primeira questão, letra C, check. A segunda questão, letra B, check. A terceira questão, letra D de dado, check. A quarta questão, letra A, check. E a quinta questão, muito boa, simulado Bernoulli, letra B, check. Então deixa eu colocar de volta aqui. Primeira, letra C. Segunda, letra B. Terceira, letra D de dado. Quarta, letra A. E quinta, letra B, de bom aluno do caderno de letras. Galera, foi um prazer enorme